Bom dia, a paz do Senhor para você que está aí me ouvindo. Glória seja no nome do Senhor. Eu entrei aqui porque eu acordei com uma palavra ontem, com uma música na cabeça. Logo que eu acordei com uma música na minha cabeça. Sem eu ter pensado nelas, simplesmente ela acordou na minha cabeça. E daí eu entendi que o Senhor estava falando comigo. E o Senhor me deu uma palavra, eu queria trazer ela aqui. Amém? Então vamos orar. Peço aí que você que está aí, curta, né? Para que esse vídeo ele chegue até onde ele tem que chegar, ele ganhe o que precisa. Se você sentir no seu coração, a glória é toda para o Senhor. Senhor meu Deus, obrigada por mais uma vez o Senhor está aqui, Jesus. Que o Senhor venha, Pai, direcionar essa palavra a quem precisa. Que o Senhor Deus venha falar com quem necessita e cumprir aquilo que o Senhor quer, pois a palavra, uma vez que ela sai, ela não volta vazia. E ela, sem ter cumprido aquilo que ela quer, que ela precisa, aqui ao motivo qual ela veio. Pai, coloco diante do Senhor, que o Senhor venha falar, em nome de Jesus, amém? Irmãos, Deus, eu acordei com aquela música na minha cabeça. Nabote, me dá a minha vinha. Sabe aquela música? Que fala da história de Nabote. Eu não sei mais ou menos a letra, mas eu só sei que acordei com esse refrão na minha cabeça. Aí o Senhor falou comigo da história desse rei, lá em 1 Reis, em capítulo 21, onde Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, capítulo 21, 1 Reis, versículo 1. Sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Aqui o Senhor já me toca para falar para você que a gente tem que ter cuidado com quem a gente está perto. A gente tem que ter cuidado dos interesses daqueles que estão perto da gente. A gente tem que ter cuidado com pessoas, o que elas buscam em nós, o que elas buscam ao olhar para nós. O que elas buscam quando elas olham para você e o que você tem, e elas veem você como um todo. O que as pessoas que estão ao seu lado buscam? Quais são as intenções? Aqui o rei estava querendo a vinha, porque dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: Guarda-me, ó Senhor, de que eu dê a herança de meus pais. O que tem valor para você? O que você vê como sedução e o que você trocaria por aquilo que tem valor para você?
Irmãos, muito cuidado com negociações com pessoas que você tem perto. Consulte a Deus antes. Consulte a Deus quando alguém próximo a você quer fazer uma parceria, quer negociar com você, quer fazer algo com você. Pergunte a Deus quem é essa pessoa, o interesse dela. Amém? O Senhor me toca para dizer isso hoje para você. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Eu já sinto a presença de Deus. Ele me toca para dizer, cuidado, pergunte a Deus. Examine aquilo que tem valor para você. Saiba aquilo que é valoroso para você. Nem toda proposta, ela é uma proposta que vem com uma boa intenção. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito, e não comes pão? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita, ele disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém, ele disse: não te darei a minha vinha. Aqui, o rei Acabe tinha recebido a resposta que ele não gostaria, porque Nabote se posicionou defendendo aquilo que era importante para ele. Se posicionou defendendo aquilo que era de valor para ele, pois era herança, pois era de família. E ali, aonde o rei Acabe sai indignado, aonde ele sai dali e vai para dentro da sua casa, ele fala com a mulher. Ele fala com a mulher. Então tem coisas que acontecem e onde você não está, muitas vezes vai ser discutido. Aonde você não está, muitas vezes ali você não sabe quem vai estar em volta, né? Aqui ele lhe respondeu: porque falei a Nabote o jezreelita, ele disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegre o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Jezabel, ela estava mal intencionada, né? Ela queria alegrar o seu esposo, o rei Acabe, naquele reino de idolatria. Então a idolatria, ela direciona mal a intenção do coração. Quando nós queremos agradar pessoas com direções erradas, com base em princípios errados, de idolatria, que não temem a Deus, que não colocam Deus em primeiro lugar, nós agimos em direções erradas que vão causar consequências para nós, lá na frente. Por mais que consiga algo, aquilo não vai te trazer uma boa consequência. Olha o que a palavra está falando. Então ali Jezabel, ela tinha uma base de maldade, uma base de idolatria para decidir algo, para querer algo de forma ilícita, de forma maldosa. Então escreveu cartas, Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele
e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Olha a dissimulação que ela tinha. Por princípios errados, por intenções erradas, por decisões erradas, tomou atitudes erradas. Tomou atitudes que envolviam ela escrever em nome de outra pessoa. Quando nós vamos a chegar diante de Deus, é nós direto com Deus. É nós direto com Deus. Se você tem que falar algo, se você gosta, não gosta, se você desgosta, a relação mais legítima e maravilhosa e plena que tem é você chegar diante do Senhor e falar. Ele sonda o seu coração. Por isso que nós chegamos diante dele com o coração com temor a ele. Olhando para o que estamos pedindo, olhando para o que estamos buscando. Porque nós temos que saber que ele está ali para nos escutar. Agora, olha como que o mal corrompe toda a relação. Totalmente corrompido numa relação distante de Deus. Numa relação do quê? De idolatria. Ali existia uma intenção distante do que Deus queria. Ali existia uma intenção em escrever em nome de outra pessoa para fazer algo que não era do agrado. Não era para ser feito. Era uma intenção egoísta. Uma intenção ilegítima. Né? Uma intenção baseada no mal. Exclusivista. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Que jejum é esse? Que jejum é esse? O seu jejum hoje tem agradado a Deus? Como diz lá no livro de Zacarias, né? Onde Zacarias vai corrigir, onde vai falar sobre correções, sobre arrependimento. Que tipo de jejum que agrada a Deus? Jejum para Deus é um jejum com os princípios do que Deus quer fazer, de Deus, entendeu? Então aqui ela estava ela estava pregoando o jejum, trazer Nabote para a frente do povo, fazei sentar defronte dele 2 homens malignos que testemunham contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apredejai-o para que morra. Então aqui a intenção, o objetivo dela era mal, e ela se usava de uma falsidade com Deus, porque ela queria colocar Deus no meio da maldade dela, falando que os homens já preparados segundo a intenção maligna dela testemunhassem contra ele, dizendo que ele blasfemou contra Deus, para aparecer diante do povo que aquela pessoa estava errada, que ele, o Nabote, estava blasfemando contra Deus. Só que Deus, ele sabe o profundo oculto escondido. Ainda que o seu adversário, ele se levante, né, com uma justificativa aparentemente boa, aparentemente embasada no que Deus quer, muitas das vezes não é isso. Por trás, Deus já viu o plano, Deus já viu o que estava acontecendo. Ainda que Deus permita as coisas acontecerem, a consequência do mal, ela existe.
porque Deus vê o mal por trás. E ali ela estava falando sobre um plano que ia envolver e acusar ele, Nabote, de blasfêmia diante desses homens que foram escolhidos por ela. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam fizeram como Jezabel lhe ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Sabe o que mais é doloroso aqui, irmãos? Que ela usou do poder para fazer segundo as intenções. Olha que perigoso que é um líder idólatra. Olha que perigo que é, irmãos. Quanto egoísta não foi as intenções. Aquilo resultou na morte de Nabote. Ia resultar na morte de Nabote. Só que Deus já estava vendo, né? Então, apregoaram um jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Aqui a gente vê que se cumpriu o que ela falou que tinha que acontecer. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu, conforme o que ela já tinha planejado. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe, conforme ela já tinha planejado, né? Levanta-te e toma posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro. Levanta-te e tome posse da vinha de Nabote, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Aí volto na palavra. Quando você não conhece as intenções, muitas vezes você acha que tem coisas que vão te levar... se você não souber ter discernimento, não souber o que é importante, você vai ver que a pessoa está planejando, está querendo aquilo que é teu, está querendo que você morra para pegar aquilo que é teu. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Inveja, né? Usurpação. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: Dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Ali Deus já estava mandando Elias para dentro da situação. Falar-lhe-ás dizendo: Assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais: Assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Aquilo que ia acontecer, aconteceu para Nabote, era o que ia recair justamente para quem planejou, para quem se colocou no lugar que não deveria. Porque toda vez que você quer pegar algo que não é seu, diante de Deus, usando o nome de Deus na situação, que foi o caso ali do casal, onde Jezabel influenciou Nabote,
Deus já estava vendo. E ali ele ia cair na consequência. Só que a Bíblia vai dizer que perguntou Acabe a Elias: já me achaste, inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Quando tem pessoas que se corrompem, Deus fala com os seus profetas na terra. Deus mostra. Deus mostra porque Deus nada passa desapercebido e não deixa de ser justificado diante do Senhor. Ali, Acabe perguntou: já me achaste, inimigo meu? Achei-te, porquanto já te vendeste para fazer o que é mal perante o Senhor. Deus não deixa de ver aqueles que fazem o que é mal perante Ele, por mais que pareça. É ali onde ele já tinha achado, onde ele já tinha visto, onde os olhos do profeta já estavam direcionados pela palavra de Deus que veio até ele, que foi que ele mandou o profeta para dizer justamente que ele iria cair na consequência daquele que se quis colocar no lugar que não era dele. Quis o que não era seu, vai cair na consequência daquilo que você tramou, influenciado por aquele que tinha intenção ruim. Irmãos, nada passa desapercebido diante do Senhor Jesus, de Deus. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Porque ali ele estava liberando uma palavra que ia vir só para ele, não, mas para a descendência dele. Para a dependência dele, descendência dele. Porque não fez ele pecar somente um, mas vários. Porque aqueles que acreditaram que Nabote tinha blasfemado para o Senhor foram direcionados também ao pecado. Foram direcionados errado, onde um poder estava sendo direcionado dentro de um reinado de idolatria, que não agrada a Deus. Assim como a nossa idolatria nos faz colocar Deus em outros lugares, né, que não o primeiro, né? Idolatria é tudo aquilo que você prioriza, que se coloca antes da vontade, antes de Deus. Então, ali, aquele povo estava sendo levado pela idolatria. Então, Deus ele não se agrada da idolatria em nós e nem no reinado geral. Olha a importância do líder temer ao Senhor. Também de Jezabel falou o Senhor. Olha o que Deus falou de Jezabel. Porque ali, Jezabel que se colocou para influenciar aquele que estava suscetível a ser influenciado. Só que ela se colocou com uma intenção errada. Porque ela também queria possuir, né? Só que ela influenciou a dar o que ele queria, né? Dar o que o rei Acabe queria, e ele, por querer, se deixou levar, e ali ela fez o quê? Quis agradar uma pessoa que já estava se interessando pelo que era importante, era de outra pessoa, e ela reforçou isso por causa da sua intenção. Muito cuidado, irmãos, com o que você gosta, com o que você busca, com o que você procura. Cuidado com as direções que você busca diante daquilo que você gosta. Se não for de Deus para você, quem quiser apoiar não vai edificar na sua vida. Porque Deus, ele tem coisas que são específicas para nós. Por isso que nós não devemos nos aconselhar com qualquer um. Tem conselhos, tem rodas,
de escarnecimento, de ímpios, que vão te... não se deixa levar não, achando que vai agregar na sua vida, porque não vai. Vai te derrubar, vai te levar mais para baixo ainda. Que foi o que aconteceu. Deus sabe de todas as coisas. Também a Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Aonde ela fez o mal é aonde ia acontecer com ela, para que os outros vissem. Quem morrer de Acabe na cidade, ali a palavra do profeta tinha peso, porque Deus tinha falado com ele, e Deus já estava dizendo, alertando. Por que Deus coloca? Assim como Eva foi tentada, influenciou errado Adão. Aonde Adão caiu naquela conversa, tanto que Deus falou: porém inimizade entre ti e a serpente. Aqui, essa história me faz lembrar lá de Gênesis, aonde a mulher foi influenciada de forma errada, com interesses errados. E fez, né? Teve que agiu no erro e teve que pagar por ele, né? Teve que viver aquilo ali que ela planejou. Aí lá na frente, lá no Novo Testamento, vai ter uma mulher que vai obedecer a Deus para que viesse o Salvador, para que viesse, né? No fruto do seu ventre viesse vir a verdade, que era a solução para todo esse trajeto de desobediência que vinha tomando lugar na vida de mulheres lá desde Gênesis. Olha que profundo isso, irmãos. O mal, ele pode ser tanto para influenciar na direção errada, quando ele pode ser para, na obediência, gerar vida, que foi o caso de Maria, que gerou vida, gerou o Filho do Salvador, o Filho de Deus, né? Gerou o Salvador, serviu como para que o Salvador viesse ao mundo, para que o Salvador viesse nos salvar, para que a redenção viesse. Então, irmãos, e Elias, aonde tem muitos agindo errado e sendo levados, e muitas vezes disfarçando as vozes proféticas na igreja, Elias vem como uma voz profética para cumprir a justiça de Deus naquela situação. Que o Senhor Deus, no nome de Jesus, possa estar levantando aqui vozes proféticas na igreja, para vir falar a verdade, para vir levantar como boca, como pessoas que vai ouvir a voz do Senhor falar na terra o que o Senhor quer que fale, para vir, para justificar, para trazer o que Deus quer falar para a igreja. Também Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou diante dos filhos de Israel. Tendo Acabe ouvido essas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou, dormia em pano de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias
do seu filho o trarei sobre a sua casa. O que mudou? O arrependimento dele fez com que Deus deixasse o mal para os filhos. Por quê? Uma posição que ele tinha. Ele estava sendo instigado. Então, ali onde ele se arrepende, ali Deus, ele muda a sentença que ele dá. Por quê? Arrependimento. Porque ele se humilhou. Deus, ele está apto a ouvir o coração contrito. Ele está apto. Ele procura por corações contritos. Ele está disposto a perdoar. Ele está disposto a perdoar. Ainda que Jezabel tivesse o fim, porque ela planejou aquilo ali, o mal veio dela e recaiu sobre ela ali, sobre ele, a sentença foi diferente. Até aqui foi isso que o Senhor me passou. Amém, irmãos? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor meu Deus, nesse momento eu quero orar. Que o Senhor esteja, Pai, direcionando aqui, abençoando e frutificando, Senhor. Direcionando cada um que ouve aqui. Que cada um venha, Senhor, a considerar, a analisar e a aprender com essa mensagem. Venha gerar frutos em nome do Senhor Jesus. Pai, aonde precisa ser mudado, aonde idolatria precisa, Pai, ser desfeita, que o Senhor venha desfazer, venha direcionar aonde está sendo feita a idolatria, Senhor, onde nós estamos deixando, onde aqui está sendo deixado de colocar em primeiro lugar aqui o Senhor. Porque o Senhor, a Bíblia é muito clara, amará o teu Deus acima de todas as coisas. Amém?